Estudo 9. Qual a obra do Espírito Santo em nós? Como é o coração de uma pessoa sem Deus? O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Jeremias 17:9. Os ímpios se desviam desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Salmos 58:3. O que Jesus disse que é preciso para entrarmos no céu? Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. O poder convertedor de Deus pode transformar tendências herdadas e cultivadas, pois a religião de Jesus edifica. Nascer de novo significa uma transformação, um novo nascimento em Cristo Jesus. O Lar Adventista, página 206. Para que o homem se torne uma nova criatura, o que Deus lhe promete dar? Também vos darei um coração novo, porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Quando recebemos a Cristo, em que duas realidades nos tornamos? Nos tornamos uma nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5:17. E nos tornamos filhos de Deus. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Além de o Espírito Santo nos transformar, o que ele promete escrever em nossa mente e coração? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor, segundo Coríntios 3:18. Ele nos promete pôr a sua lei em nosso coração e escrevê-la em nossa mente. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque, depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Hebreus 10:15-16. Quando nos convertemos e somos batizados, quem vem habitar em nosso coração? O Espírito Santo vem habitar em nosso coração. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:38 e 39. O batismo é a mais solene renúncia do mundo. Aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaram, no início da vida cristã, que estão publicamente deixando o serviço de Satanás e assumindo a posição de membros da família real, filhos do Celeste Rei. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 91. O convite de Jesus a nós: eis que estou à porta e bato. Dá-me, filho meu, teu coração. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Apocalipse 3:20, 22, 22:17, Provérbios 23:26 e Hebreus 4:7. Informações adicionais. Princípios bíblicos e passos que regem a ação do Espírito Santo. Convence-nos do pecado e guia-nos em toda a verdade da salvação. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 7-13. Regenera e implanta em nós a natureza espiritual ou divina. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3, 3-8. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para reconciliar o ser humano com o Senhor. Os méritos de Cristo podem reharmonizar a pessoa com o Criador. A graça divina deve renovar o coração. O ser humano deve ter uma nova vida que vem do alto. Essa mudança é o novo nascimento, sem o qual, diz Jesus, ele não pode ver o reino de Deus. O Grande Conflito, página 467. Por esse simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gera uma nova vida no coração. Logo, você é como uma criança nascida na família de Deus e Ele ama você tanto quanto ama seu próprio filho. Caminho a Cristo, página 52. Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, farfalhando as folhas e movimentando as flores. Contudo, é invisível e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo fenômeno ocorre com referência à operação do Espírito Santo no ser humano. Assim como os movimentos do vento, não há explicação para ela. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem consiga descrever todas as circunstâncias desse processo. Mas isso não é uma prova de que não esteja convertida. Assim, Cristo está constantemente influenciando o coração das pessoas usando um processo tão invisível quanto o vento. O Desejado de Todas as Nações, página 172. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. 2 Pedro 1, 3 e 4. Vem habitar em nós na conversão, selando-nos como templos de Deus. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Livra-nos do pecado, dominando a natureza carnal, fixando a lei no coração. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Hebreus 10:16. Derrama o amor no coração e produz em nós as virtudes cristãs. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Gálatas 5, 22-25. Santifica-nos e capacita-nos a testemunhar com seus dons. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8.
Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Efésios 4, 8 a 16. Não devemos buscar as manifestações únicas e não repetitivas do Pentecostes. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono.
Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrada dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Atos 2. Com sua extensão aos samaritanos e gentios, nem dos cristãos de Éfeso que não conheciam o Espírito. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados, estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Atos 10, 44 e 48. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Atos 11, 15 a 18. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: Em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Atos 19, 1 a 7. Nem a experiência dos apóstolos que viveram no período da transição entre a promessa do Espírito Santo e seu cumprimento. Devemos buscar o ensino dos apóstolos sobre o Espírito Santo, que foi o seguinte: o dom ou batismo com o Espírito acontece na conversão ou no batismo na água.
Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Sois tão insensatos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Gálatas 3:3. Pois há um só batismo cristão, no qual somos batizados em Cristo e no Espírito Santo ao mesmo tempo. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Formando um só corpo de cristãos. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Promessa do Espírito. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:33-39. Dom do Espírito. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Derramamento do Espírito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Atos 2:17-33. É o mesmo que o batismo do Espírito na conversão. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1:5. Sendo que o Espírito já habita em todo crente obediente, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Ele não precisa de um novo batismo no Espírito, mas sim tornar-se cheio do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. O dom do Espírito, que é para todo crente batizado, concede os dons do Espírito, mas o tipo de dom concedido, quem deve receber, quando receber e por quanto tempo deve o dom permanecer, é determinado unicamente pelo Espírito. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1:4-5. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:38-39. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. 1 Coríntios 12:4-11.
O dom de línguas não faz referência a línguas celestiais ou desconhecidas. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. 1 Coríntios 13:1. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 2, 4. A palavra estranha em 1 Coríntios 14, 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Não existe no original, pois está grafada em itálico. Não são línguas misteriosas, mas sim falam dos mistérios da salvação. Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Mateus 13:11. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Romanos 16, 25. Não são línguas desconhecidas ou inarticuláveis, mas sim outras línguas de outras nações. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Marcos 16, 17. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Atos 2, 8. Ou idiomas estrangeiros, conforme indica 1 Coríntios 14, 21. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. O dom de línguas não é sinal de plenitude do Espírito Santo, pois a Bíblia registra 9 casos de pessoas cheias do Espírito, mas que não falaram em línguas. Os samaritanos. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:17. Paulo na conversão. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas. Enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Atos 9, 16 a 18. João Batista. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Lucas 1:15. Maria. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1:35. Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Lucas 1:41. Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Lucas 3:22. Os 7 diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos.
Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 1-7. Estevão. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Atos 6:5. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:55. O cristão que fala línguas não é mais espiritual ou superior, pois os cristãos de Corinto falavam línguas, e Paulo os chamou de meninos em Cristo e no entendimento. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. 1 Coríntios 14:20. O teste da espiritualidade é o amor e os frutos do Espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. 1 João 4, 12, 13 e 20. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Gálatas 5, 22 e 23. O dom de línguas tinha como propósito a pregação do Evangelho. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 15 a 17. Como já vimos em Atos 2, em Jerusalém estavam pessoas de todas as nações e de variados idiomas. Por isso, naquela ocasião, os cristãos receberam o dom de línguas, para que todos pudessem ouvir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 14, 26 a 23. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que falem somente dois, quando muito três, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem, e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paulo apresenta o teste para identificar e regular o verdadeiro dom de línguas. Deve ser um idioma, língua ou dialeto conhecido em algum lugar do mundo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Atos 2:8. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 9 e 21. Que haja edificação.
Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Para evangelizar os descrentes. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? 1 Coríntios 14, 22 e 23. Que falem 2 ou no máximo 3 em cada reunião, que não falem juntos ao mesmo tempo, mas um de cada vez. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. O idioma deve ser traduzido para a língua dos presentes, e se não houver tradutor, o manifestante do dom deve se calar. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Pois Deus é um Deus de ordem. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33.